Olá, tudo bem? Eu sou a professora Luana, sou professora de Geografia. E hoje vamos continuar, a falar sobre os países da América Anglo-Saxônica. Na aula anterior falamos sobre o Canadá e hoje vamos falar um pouco sobre os Estados Unidos, a sua formação territorial, tá? Vamos aqui dar uma olhada nas características gerais da formação dos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos, eles iniciaram, o seu processo de formação territorial com 13 colônias, tá? O primeiro lugar a ser colonizado foi Virgínia, que era chamada de Jamestown, tá? Vale ressaltar que os Estados Unidos foram colonizados por franceses e ingleses, mas, posteriormente passou a ser colonizado somente por ingleses, a predominância maior. E aqui nós temos as 13 colônias, tá? Essas 13 colônias foram os primeiros estados, podemos assim dizer, dos Estados Unidos, tá certo? Essas 13 colônias eram divididas em colônias do norte, tá? E colônias do sul. As colônias do norte, gente, por ter um aspecto físico impróprio para a agricultura, elas passaram a ser colônias de povoamento, tá? E já as colônias do sul, por ter um solo fértil, um clima favorável, a agricultura, era bastante presente. E essas colônias do sul, elas passaram a ser exploradas, tá? Colônias do norte, povoamento, colônias do sul, exploração. Durante alguns anos, estava acontecendo na Europa a Guerra dos Sete Anos, que ela foi considerada uma guerra, que envolveu vários países da Europa, era considerada quase uma Primeira Guerra Mundial, e deixou a Inglaterra enfraquecida, tá? Essa Guerra dos Sete Anos. E a Inglaterra enfraquecida, ela estava endividada, porque tinha gastado muito dinheiro com poder bélico. Então, ela começou a pressionar ainda mais e a explorar ainda mais as 13 colônias. Posteriormente, sobe o poder um carinha chamado George Washington, tá? E ele foi o líder da Guerra da Independência, que durou desde 1775 a 1783, tá? George Washington, ele conseguiu fazer com que os Estados Unidos se tornassem independentes, tá? Conseguiu através da Guerra da Independência e ele se tornou o presidente dos Estados Unidos, tá? Ao primeiro momento só tinha essas 13 colônias, o recente país. E aí, gente, George Washington, ele começou a fazer, no seu discurso, a falar que os Estados Unidos precisavam expandir suas terras para o oeste. E que esse movimento, ficou conhecido como Marcha para o Oeste. As pessoas que moravam aqui nas 13 colônias, elas tinham a autonomia para que expandisse os territórios, e ocupassem a parte oeste presente no continente americano. Vale ressaltar que essa parte oeste tinha povos nativos, tinha índios, que esses índios quase foram dizimados, tá? Tinha um presidente chamado Andrew Jackson, tá? Em 1830, que ele assinou, o ato de remoção do povo indígena. Então, esse pessoal branco, eles poderiam ocupar e poderiam matar, dizimar a população indígena, poderia tirar a população indígena desse local. A população que tinha mais ou menos aqui era de 1 milhão de indígenas e com esse ato de remoção passou a 300 mil, Teve quase um extermínio da população indígena aqui nos Estados Unidos. Vale lembrar, gente, que os Estados Unidos têm uma população bem diversificada, tá? Uma população basicamente europeia, que vem de escoceses, irlandeses, que fugiam de conflitos no seu território para melhores condições de vida nos Estados Unidos e também a descoberta, de um novo mundo, de um novo continente. Então, os Estados Unidos ele começou a expandir, o seu território para o oeste. Posteriormente, houve um presidente que falou que os Estados Unidos tinham o destino do manifesto, que cabia aos Estados Unidos expandir o território e retirar toda a colonização europeia presente nele. Então, os Estados Unidos começaram a comprar os territórios, tá, de outros, que era colonizado por outros países, como a Louisiana, que era da França, tá, anexou o Texas, o México cedeu um território, a Flórida foi comprada pela França também,
Então, né, teve toda essa compra do território, né, por causa desse destino manifesto. Eles acreditavam, né, que acreditavam na força divina, que os Estados Unidos eles teriam que povoar o continente americano sem a interferência do povo europeu. Depois disso, teve uma guerra que ficou conhecida como Guerra da Secessão, no qual teve um conflito entre os estados do norte e os estados do sul. Tá? Os estados do norte que defendiam a liberdade dos escravos, né? E as do sul, eles queriam continuar com a população, queriam continuar com o sistema escravocrata, tá? E aí surgiu a Guerra da Secessão, que durou de 61 a 65, com vitória dos estados do norte, tá? Os estados do norte que tinham como objetivo a liberdade né, da escravatura. Então, essa Guerra da Secessão fez com que abolisse toda a escravidão presente dentro do território dos Estados Unidos, tá certo? Vale ressaltar, né, que, se vocês perceberem, é basicamente a divisão das colônias do norte com as colônias do sul, né? Se a gente lembra das 13 colônias, no qual a do sul era exploração e a do norte era livre, a mão de obra era livre e assalariada. É interessante nós observarmos que hoje, né, ao olhar esse mapa, que a população negra ou afro-americana dos Estados Unidos, ela está toda predominada nessas antigas colônias de exploração, né? A gente vê que mais 50% ou mais da população é negra, né? E esse racismo presente que a gente vê nos Estados Unidos é basicamente, né, por causa de um processo histórico presente desde a época da sua colonização, tá certo? E aí, galera, vale também ressaltar da doutrina Monroe, tá? Monroe, que era um presidente, e ele acreditava que a América era para os americanos. Era quase um destino manifesto, só que renovado, né? Uma nova forma de ver os Estados Unidos. E ele falava que a América era para os americanos, e no qual ele denomina, né, que a América não existiria sem os Estados Unidos. Era um modo de estilo americano, né, de se viver, tá certo? Então, na próxima aula a gente dá continuidade sobre o assunto. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.